Vamos à palavra do Senhor. Deus colocou um texto no meu coração e eu quero compartilhar tudo aquilo que Deus colocou. São 10 folhas, irmãos. Se Deus dá graça, a gente termina hoje, senão termina semana que vem. Eu sempre, quando termino os textos, eu mando para o Pedro. Ele deve ficar tudo arrepiado, porque você imagina o tanto de versículo que eu coloco, né, Pedro? Para poder embasar tudo aquilo que eu estou falando. Mas Deus é bom. Então, o texto que nós vamos ler hoje já começa em 1 Samuel 13, 14. E você tiver a sua Bíblia, abra, senão vai aparecer na nossa tela. E aí eu vou acompanhar aqui pela tela. É isso mesmo, né? 1 Samuel 13, 14, Pedro? Isso. Ok. Na RA. No caso, eu estou aqui na NVT. Bom, vamos lá. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem, segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Eu vou repetir. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem, segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença e queremos agradecer ao Senhor sempre por estar exposto à tua palavra. Teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado e tudo, ó Deus, como eu sempre oro, tudo seja para louvor e glória do teu santo nome. Usa a minha vida com autoridade, com poder, glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Que a presença do teu Espírito Santo seja em cada um de nós e que o Senhor possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. E eu sempre digo amém. Meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, pensando um pouco na mensagem, durante as madrugadas, às vezes Deus me desperta e vou ali eu orar, muitas vezes ler uma palavra. E esse texto me chamou a atenção. E eu tenho um título para essa mensagem. Um coração segundo o coração de Deus. Um coração segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Qual é o tipo de coração que você quer que esteja batendo dentro do seu peito? Essa seria uma pergunta. Qual o tipo de coração que você quer batendo dentro do seu peito? Davi, quando ele foi um homem, o homem chamado segundo o coração de Deus, porque o Senhor escolheu alguém que procurava obedecer a Deus. Davi teve suas falhas, Davi também cometeu pecado, porém Davi reconhecia que sem Deus, Davi não era nada. Sem Deus, nós não somos nada. Nós estamos vivendo hoje em dias tão complicados que, se nós formos falar um pouquinho da nossa sociedade, a sociedade que vive segundo suas vontades e desejos. Uma sociedade que cada vez mais está indo para um abismo profundo de sentimentos, emoções, vivendo de acordo com o que acha melhor para si. Uma nação incrédula e mesmo em meio àquilo que estamos vivendo, mesmo em meio a tudo que estamos vivenciando, eles vivem segundo a inclinação da vontade da carne. E também pelos que os olhos veem. Uma sociedade, muitas vezes, que prefere fazer o que é errado do que aquilo que é certo. Uma sociedade, por que eu estou falando isso? Uma sociedade que valoriza muito mais um cachorro, muito mais um animal do que o ser humano. Uma sociedade que gasta milhões em valores, em espécie, com animais, muitas vezes, e não gasta nada para matar a fome de um ser humano. Uma sociedade que muitas vezes faz manchete, uma sociedade que sai nas ruas em prol de um protesto, tudo pela manifestação de um cachorro, que vocês sabem da notícia que isso virou, que foi maltratado, um cachorro que acabou morrendo. E o que acontece? E quando um morador de rua morre ali,
de uma forma complicada, a sociedade não faz absolutamente nada. Ou seja, eu faço uma manifestação por um cachorro maltratado, mas quando um morador de rua, alguém que foi também colocado fogo nele, ninguém faz nada. Absolutamente nada. Uma sociedade no qual os direitos humanos, e vocês sabem daquilo que eu vou estar falando, quando um bandido, estrupador, rouba, mata, faz aquela situação complicada, faz um caos, esse mesmo bandido, ele sai pela porta da frente de uma delegacia. E aí, meu querido, quando um pai de família, às vezes, por tentar defender sua família em legítima defesa, atira num bandido ou, de uma certa forma, tentando proteger sua família, ele vai preso e passa muitos anos preso, porque aquilo o direito humano não vê. Ou muitas vezes que prende uma velhinha de 70 ou 80 anos, porque um filho que engravidou uma moça, que não pagou a pensão, então aquela velhinha vai presa no lugar do filho que cometeu a besteira. E aí quando nós olhamos, né, uma situação dessa, a gente fala, aonde nós estamos chegando? Que sociedade é essa? Que deixa muitas vezes um governo que rouba, que mata, que tira milhões de um país inteiro, e isso está tudo certo, está tudo tranquilo, a justiça vai lá e faz a sua defesa. Uma sociedade que muitas vezes, quando o governo luta para acabar com a corrupção, para extinguir a corrupção de um país e para que possamos viver um pouco melhor, esse governo não presta. A sociedade prefere um governo corrupto, um governo ladrão, um governo que escraviza a sociedade e muitas vezes torna-se como fosse um governo padrão. Eu aqui não estou tendo partidarismo, mas eu vejo como a nossa sociedade cada dia mais se afunda em um abismo profundo. E a Bíblia diz claramente que o coração do homem, ele é um coração enganoso. A palavra do Senhor diz, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? É isso que a palavra diz. Então nós devemos entender que o coração é enganoso. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos e dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo às suas ações. Jeremias 17, 9 e 10 diz isso. É por isso que a nossa sociedade se comporta dessa forma. E não devemos, a Bíblia diz, não devemos ser inconstantes, não devemos ter duplicidade, né, de personalidade. Uma hora estamos santos, outra hora estamos profanos, uma hora estamos firmes na presença de Deus, outra hora nós estamos segundo o curso deste mundo. Sabe? De nossas vontades e desejos da carne, porque o coração é assim, enganoso. E não devemos andar, né, segundo a inclinação do nosso coração. O mundo, querido, costuma dizer, anda segundo o seu coração, faz o que o seu coração pede ou manda. Você sabe que lá no fundo, aquilo não está certo. Mas mesmo assim, ouvir a voz do coração é aquilo que o mundo determina. Frases como, larga mesmo, abandona mesmo. O que o seu coração diz? Vai, menino, aquela mulher é um avião. Seu coração, quando a vê, acelera. Vai para cima, seu bobo. Sabe que está tudo fora do padrão ético e moral de Deus, mas anda segundo suas vontades. Homem com homem, mulher com mulher. Assim é o coração humano, cheio das coisas do mundo, enganoso. O homem que se sujeita muitas vezes à escravidão do pecado. Por quê? Porque faz o que o coração manda. E a palavra do Senhor diz assim, portanto, irmãos, suplico seu corpo a Deus, que entreguem seu corpo a Deus,
por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Então, meu querido, nós não devemos imitar o padrão do mundo. Nós temos que adorar a Deus aqui, ó, com a mente, de forma com raciocínio, entendendo que realmente Deus é. Foi desta maneira, preste atenção, dessa maneira sutil, que a serpente mudou a maneira de Eva pensar. A serpente apresentou um novo conceito, uma nova forma de enxergar as coisas. E assim, enganada pelo seu coração, ela ficou atraída por comer o fruto. Não é o que a serpente diz em Gênesis 3, 5, 6? Deus sabe, olha o que ela diz, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. Olha lá, tá ali, ó. Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus conhecerão o bem e o mal. Olha o 6. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou sabedoria que lhe daria. Assim tomou do seu fruto e comeu, e depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Então, a princípio Deus falou, ó, vocês não tocam na árvore, vocês não pegam nada, porque o dia que vocês pegarem, vocês vão morrer. E a serpente foi lá e mostrou outra forma. E, na verdade, vocês sabem que aquilo que Deus fala acontece. Eles morreram espiritualmente. Dessa forma é o mundo também. De forma sutil, vai tentando nos enganar, segundo a inclinação do nosso coração. E aí qual o tipo de coração que você quer ter? Batendo dentro do seu peito? Um coração segundo o coração de Deus? Um homem que lhe agrade e lhe obedeça? Ou um coração segundo a vontade e emoções do mundo? Deus diz a sua palavra que somente os de coração puro é os que poderão ver a Deus. E aqueles que têm o coração puro podem ver a Deus. Será que eu quero ter um coração impuro? Um coração que produz coisas para a minha condenação? Um coração perverso? Um coração que anda no curso da vida humana, da vida mundana? Ou um coração que agrada a Deus? Olha o que a palavra de Deus diz, Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Olha lá, ó. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala o que o coração está cheio. Olha para você ver que interessante. A boca fala o que o coração está cheio. E você vê que a Bíblia sempre está citando o coração, o coração. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Aqui eu vou mostrar para vocês algo sobre o coração humano. E depois quero falar um pouquinho do coração espiritual. Pedro, mostra para nós, se conseguir, aquela foto. Eu não sabia, mas depois que eu fui fazer uma análise, eu percebi que eu tinha uma imagem do coração errado. Você sabia que o coração do homem, olha essa imagem, está no centro do peito do homem, protegido pela caixa torácica? Olha lá, o coração está no centro. No centro. Eu achava que era do lado direito, esquerdo, sei lá de onde era, mas o coração está no centro. Olha que imagem interessante. Agora, por que Deus o tempo todo tem falado assim? Olha, me amem de todo o coração. Faça da sua vida eu em primeiro lugar. É justamente por isso. O coração é algo importantíssimo para a vida do ser humano. E Deus quer que você coloque Deus no centro do seu coração. No centro do seu coração. Porque quando você colocar Deus no centro do seu coração, pode ter certeza que você também vai estar no centro do coração de Deus.
É interessante quando eu vi essa imagem. O coração humano, ele é um importante órgão muscular, formado principalmente por músculos cardíacos, que faz parte do sistema cardiovascular. Qual é a função do coração? Como todos os órgãos, o coração precisa de fornecimento constante de um sangue rico em oxigênio. A circulação coronária, um sistema de artérias e veias, fornece sangue oxigenado ao músculo cardíaco, miocárdio, e permite o retorno do sangue podre em oxigênio para o átrio direito. Bom, eu não vou ficar lendo aqui, porque senão a gente vai passar muito. Mas o tamanho do coração é o tamanho de uma mão fechada. De um adulto, ele bate entre 70 e 80 vezes por minuto. Tem aproximadamente, como diz, a mão fechada. E para você, olha lá, ó, tá aqui, ó. E para você ter ideia, o nosso coração fica bem centralizado. Bem centralizado. Ele fica com a porta para o lado esquerdo. Por esse motivo que o pulmão do lado esquerdo é um pouco menor. E acima fica a caixa torácica. Esse eixo é chamado de externo, que protege o coração. Explica o professor de biologia, Henrique Alexandre. Essa mensagem foi ele que falou. Agora, olha uma outra mensagem, uma outra foto que o Pedro vai colocar aí. Olha isso. Aí é o coração. Olha quantas veias que entram, né? Para poder fazer todo o movimento. Tudo isso daqui, ó. Se o seu coração não for bom, amigo, já era. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. Mas, vamos para outra parte. É aquilo. O coração humano é aquilo que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Ele é o que promove a vida para dentro de cada um de nós. Para dentro de cada um do ser humano. Quando Deus fez o ser humano, ele colocou esse coração. E como eu disse, o interessante é que o coração está centralizado. Deus, ele quer fazer parte da nossa vida, da sua totalidade. E quando assim fazemos, Deus fica no centro do nosso coração. E procuramos estar no centro da vontade de Deus. O coração espiritual é assim também. O nosso coração espiritual também é dessa maneira. Um dos conselhos, né, que Davi dá ao seu filho é este aí. Meu filho, ouçam quando o seu pai falar. E lhe ensina. Preste atenção e aprendam a ter discernimento. Pode continuar, Pedro. Pois a orientação que lhes dou, essa é a NVT, né? Pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afaste das minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga os meus mandamentos e viverá. O Pedro, vamos pôr lá no Provérbios 4, 21, 27. Isso. Acá. Não as perca de vista. Mantenha-os no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde para todo o corpo. Acima de todas as coisas, preste atenção nisso, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneçam na estrada segura. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda e não permita que os seus pés sigam o mal. A recomendação é: mantenha no fundo do teu coração e, acima de todas as coisas, guarde o teu coração,
pois ele é o que dirige o rumo de sua vida. A Bíblia também afirma, categoricamente, como eu falei, somente os puros de coração é o que verão a Deus. Por que não devemos ter um coração defeituoso? Por que não devemos ter um coração defeituoso? Porque não iremos sobreviver. Assim como a vida humana, o coração tem que estar perfeito, assim também é na vida espiritual. Qual o sangue? Olha que interessante. Qual o sangue que precisa estar no nosso coração espiritual? Porque o sangue é vida. E se o sangue estiver comprometido, o coração não vai aguentar. Assim também podemos fazer uma comparação. Se o sangue que corre em nosso corpo espiritual estiver comprometido, nosso coração espiritual também não aguenta. Também não aguenta. E aí eu fui procurar, Deus, por que o Senhor está trazendo isso? Olha o que diz o texto, João 6:53 ao 57. João 6:53 ao 57. Qual o tipo de sangue que vai correr dentro do teu coração espiritual? Então Jesus disse novamente, eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Gente, o que o cardiologista sempre vive falando para a gente? Toma cuidado com a gordura, toma cuidado com a gordura, toma cuidado com o que você come. Meu, eu gosto de uma gordura, mas se a gente comer tudo quanto é tipo de comida de forma exagerada, o nosso coração pifa ou não pifa? Também é o coração espiritual. Qual o tipo de alimento que nós colocamos dentro de cada um de nós? Nós estamos dizendo aí, alimento, o sangue de Cristo. Tudo que tem em Cristo é o que nós devemos nos alimentar. O nosso coração tem que estar em par. Uma pergunta seria assim: o nosso coração tem que estar em parte em Deus ou em parte segundo as nossas vontades? Qual seria? Você teria, como que teria que viver a sua vida espiritual? Parte no mundo e parte em Deus? Ou a Bíblia diz que você tem que dar todo o teu coração para Deus? Olha o que diz o texto. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus. Olha o texto. De todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Faça isso e viverá. Lucas 10, 27, 28. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Por que ame ao Senhor de todo o seu coração? Justamente porque você viu, seu coração está centralizado e você tem que ter tudo de Deus. Amar ao Senhor de todo, não pode ser 99%. 99% não vai responder. Ame o Senhor, seu Deus, de tudo, totalidade. Aí fala assim, de toda a tua alma, porque você sabe que o coração do homem, ele tem suas emoções, então a gente precisa de toda a nossa alma, toda a tua força e de toda a sua mente. Lembra quando eu falei que nós não podemos ter o comportamento do mundo? A gente adora a Deus também no intelecto, de forma que eu entendo. Por isso que a Bíblia diz, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É no espírito que eu adoro a Deus, mas eu tenho que ter um raciocínio e compreender isso, porque senão fica a emoção. Então nós não podemos ter o nosso coração em parte no mundo, em parte Deus. É todo o coração
vivendo para Deus. Quando temos um coração, querido, segundo a vontade de Deus, Deus pode, me desculpa, quando nós não temos um coração, quando nós não temos um coração segundo a vontade de Deus, você sabia que Deus pode mudar o nosso coração? E colocar um coração que tenha sentimentos de obediência, de devoção, que reconheça como o Senhor, e tirar o coração duro, o coração de pedra, e colocar um coração que lhe obedece, um coração que anda segundo a sua vontade? Olha o que diz Ezequiel 11:19. Eu lhes darei um coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. E lhe darei um coração de carne para que obedeçam aos meus decretos e estatutos. Então serão o meu povo e eu serei seu Deus. Quanta gente que tem um coração endurecido, quanta gente que tem um coração duro, mas se quisermos de fato, Deus pode tirar aquele coração e colocar um coração que lhe obedeça. Por isso que nós começamos lendo o texto. Deus buscou para si um homem que lhe agrade, um homem segundo o seu coração. E aí, vamos voltar aqui para o texto. Agora, 1 Samuel 13:14. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou este homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento. Eu quero terminar falando de dois homens. Falar de dois homens, dois reis. Um homem segundo a vontade e os desejos dele e um homem segundo a vontade de Deus. O primeiro homem foi Saul, um rei escolhido pelo povo com a permissão de Deus. Um rei escolhido pelo povo com a permissão de Deus. Saul foi um homem que foi escolhido pelo povo, pela sua altura e aparência, cujos ombros sobressaía aos demais. Um homem muito bonito, diz a Bíblia. Um homem no qual o povo, ao olhar para ele, se encantou. E o povo já não queria mais o reinado de Samuel. Então, decidiram pedir um rei físico, que reinasse sobre eles, como as demais nações. Olha o que o texto de Samuel 8:4-7 diz. 1 Samuel 8, do 4 ao 7. Preste atenção nisso, para que você veja que interessante. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir esta questão com Samuel. E eles disseram: olhe, o Senhor está idoso, seus filhos não seguem seu exemplo, escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. 8, Pedro, desculpa, se puder. Na verdade, desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses, agora tratam você da mesma forma. 9. Olha o que Deus falou, faça o que eles pedem, mas os advirta solenemente a respeito de como o rei os governará. Vamos até aqui. Assim também, muitas vezes somos nós. Rejeitamos ao Senhor quando nossas vontades são maiores do que a vontade de Deus para nós. Quando deixamos o coração mandar, e ao invés de deixar Deus mandar em nosso coração. O povo foi advertido, mas não ouviram, que é a sequência do texto. Quando, no verso 1 Samuel, põe, por favor, Pedro, 1 Samuel 8, nós vamos ler do 18 ao 22, só para passar a coisa. Você vê que Samuel deu advertência. Agora, quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhe dará ouvido.
Deus já estava advertendo e já estava falando para eles a consequência do que havia dito. Põe o 19. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Você está vendo? Eu não quero o reinado de Deus na minha vida. Eu quero um rei. Eu quero um rei que governe. Põe o 20. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E olha o que Deus falou. E o Senhor respondeu: faça o que eles pedem. E lhe deu um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem para sua casa. Você está entendendo? Deus está avisando, Deus está falando, Deus está advertindo. E eles: eu não quero saber. Eu quero um rei que governe sobre nós. A questão foi exatamente isso tudo que falamos. Um povo que anda segundo suas vontades, um povo que anda segundo os teus desejos. Isso não é bom, mas Deus permite um novo rei. Deus permite um novo rei. E é só olhar em volta de tudo que estamos vivendo, de tudo que está acontecendo no mundo. Mas Deus permite. Deus permite. Quando Samuel viu, e agora olha o texto, que eu vou descorrer. Se o Pedro conseguir colocar, Pedro, bem, senão eu vou acelerar para a gente terminar. Mas olha aqui, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem. É isso? Isso aí. Não, é 9:17, para a gente ir direto. 1 Samuel 9:17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: este é o homem a quem eu lhe falei, ele governará o meu povo. Olha, aqui não está escrito que Deus viu o homem e escolheu, a quem ele lhe falou. Depois você vai ver que o texto de Davi é bem diferente. A quem eu lhe falei. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: bom, aí vamos passar isso. Bom, Deus não escolheu Saul. Deus falou sobre Saul. Não foi segundo a vontade de Deus, mas foi permissão de Deus. Você consegue entender essa diferença? Foi permissão. E aí, olha, no 1 Samuel 10, 23 e 24. 1 Samuel 10, 23 e 24. Eles correram até lá e trouxeram. E era alto, lembra que eu falei? Era alto, que os outros chegavam apenas seus ombros. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei. Aí já tinha a aprovação do povo. Aí, preste atenção como é complicado isso. Saul teve duas oportunidades. Duas oportunidades. Teve de mostrar que quem ele era, onde estava o seu coração. E a Bíblia diz que ele falhou. Ele não obedeceu a Deus e fez o que não deveria ter feito. Saul governou por 2 anos. Um ano, já diz o texto em 1 Samuel 13:1. Um ano que reinara Saul em Israel, no segundo ano do seu reinado, sobre o povo de Israel. Olha lá. Essa tradução, Pedro, está um pouco errada, tá? Ele tinha 30 anos e reinou por 42 anos. Não foi isso. Não foi isso. Depois eu tenho que corrigir isso aí. Não é corrigir, mas eu acho que alguma coisa não bateu aí na coisa. Mas vamos à primeira oportunidade. Preste atenção. Na primeira oportunidade, sabe qual que é o coração que Saul demonstrou? Um coração segundo sua vontade, porque nós vamos ler no texto, você vai ver que Saul, ele não era sacerdote, ele não poderia oferecer holocausto, um coração precipitado, não foi paciente para aguardar a resposta do Senhor e quando se viu pressionado, não confiou em Deus e agiu segundo a sua vontade. Olha o texto, para que você veja o coração que você quer ter dentro do teu coração, do teu peito. 1 Samuel 13, 8 ao 14. 1 Samuel, olha lá, 2 oportunidades. Olha o texto. Esperou
Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui holocausto e ofertas passivas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas dos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, olha lá, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra a minha Gigal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Olha que situação. Olha que situação. Continua, Pedro. Olha isso. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento do Senhor. Teu Deus te ordenou, pois teria agora confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Olha aí o coração de Saul. Olha o coração pecaminoso de Saul. Ele não podia oferecer holocausto. Ele foi precipitado. Como eu disse, ele fez coisas que ele não deveria ter feito, porque ele não era sacerdote. Mas ele agiu segundo sua vontade, segundo o seu coração, segundo aquilo que ele entendia como certo. Tanto que vocês viram aí que ele foi repreendido. Que fizeste, Saul? Você procedeu neciamente. Você é louco, você não devia ter feito aquilo. Agora o Senhor tinha confirmado o teu reinado, já não vai confirmar mais. Agora, aí é onde começamos o texto 13, 8 e 14. Já agora, não substituirá o teu reino. O Senhor, olha lá, ó. Não, é 13, 8, é 13 e 14 agora, Pedro. Ou seja, agora não vai substituir. Porque você procedeu dessa forma, foi exatamente como nós começamos o texto. Buscou para si um homem segundo o seu coração, um homem que lhe obedeça. Sabe o que ele estava dizendo? Saul, você é desobediente. Muito bem. A segunda oportunidade que eu quero te mostrar, porque depois eu vou entrar em Davi e quero encerrar aqui. A segunda oportunidade, ele cometeu as mesmas falhas. Não obedeceu a Deus. Não obedeceu a Deus. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a te ungir-te sobre o rei, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, menino, criança de peito, bois, ovelhas e camelos e jumentos. Põe o 4. Saul convocou o povo e os contou. Bom, agora avança para mim, Pedro, no 7. 15, 7. Olha lá, olha qual foi a ordem de Deus, acaba com tudo. Olha o que Saul fez. Então feriu Saul os amalequita, desde Ávala até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E disse aos queneus: ide, retirai-vos e saí dos meios dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, pois usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram ao Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Não, você voltou no 6, na verdade é 7, 8, isso. Olha lá, ó. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois,
e animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e os que não quiseram destruir totalmente, porém coisas vil e desprezíveis destruíram. Vai no 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Arrependo-me de ter havido constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel contristou e à noite clamou ao Senhor. 12. Madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã, anunciou aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, tal. Passa, por favor, Pedro, para a gente acelerar aqui. Veio, pois, a palavra do Samuel a Saul, e é dito: Bendito sejas tu, Senhor, escutei as palavras do Senhor. Então disse: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? 15. Respondeu Saul: De Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, que te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E respondeu a Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho. Pedro, tem que acelerar. Passa o 19. Passa o 20. Aqui, ó. Pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruíram totalmente. 21. Mas o povo tomou dos despojos. Passa de novo, por favor. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, enquanto se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor que a gordura de carneiro. Vamos até aqui. Você entendeu que a ordem de Deus para a vida de Saul era acabar com tudo? E de repente aí o que o coração de Saul fez? Poupou Agag, poupou alguns bois e foi lá querer mais uma vez agradar a Deus, oferecer holocausto a Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, tem mais prazer no holocausto do que eu obedeça. A gente sempre diz isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós vimos que o primeiro rei não agiu segundo a vontade de Deus. Vamos falar um pouquinho do rei Davi para que eu possa encerrar. E aí nós vamos partir para o coração, que é o homem segundo o coração de Deus. E aqui eu vou resumir a história para vocês. Vocês sabem que após esse episódio, a Bíblia já começou dizendo: eu buscou um homem para si. Pela família de Jessé, Davi não seria escolhido rei. Porque quando Deus fala para Samuel, Samuel, vai à casa de Jessé. Vai à casa de Jessé que lá eu vou escolher um rei. Lá eu vou escolher alguém. E a Bíblia diz que Samuel foi à casa de Jessé. E entrando na casa de Jessé, havia todos os filhos dele, menos um. E a Bíblia diz que Samuel se atentou para um deles. E quando se atentou para um deles, o Senhor disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas segundo como o ser humano vê, pois as pessoas julgam a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Você está entendendo que o seu coração é aquilo que Deus está olhando? E a pergunta é: qual o tipo de coração que você quer ter batendo dentro de você? Você quer um coração segundo Saul ou você quer um coração segundo Davi? Porque nós entendemos que Davi também pecou. Davi também teve suas falhas. Davi também foi um homem sujeito às suas paixões. Só que a diferença entre Saul e o rei Davi é porque Saul queria se justificar.
e queria ficar, tipo assim, somebody love em Deus. Ah, vinha eu, fiz as senhas. Deus não quer isso. Deus não quer sacrifício de touro. Deus quer um coração que lhe obedeça. Deus quer estar no centro do seu coração. Deus quer que você esteja no centro da sua vontade. Porque aqui nós vamos ver o próprio Deus falando. O próprio Deus falando. Eu não vejo altura, eu não vejo aparência. O povo escolheu Saul porque viu a aparência. O povo escolheu Saul porque viu a altura. O povo vê desse jeito. O mundo vê desta forma. Mas eu não. Eu vejo o coração. Davi foi desprezado pelo seu pai. Davi foi desprezado pela sua família. Porque quando terminou de passar a seleção, Samuel vai e pergunta, tem mais alguém? Aí que Jessé vai responder. Aí que Jessé fala, tem um sim, mas ele está lá fora, ele está lá apacentando as ovelhas. Então manda chamá-lo. E quando a Bíblia diz que chegou Davi, o Senhor falou assim, é este aí, é este aí. E vocês conhecem a história. Davi foi desprezado por sua família, pelo seu pai, não tinha nenhuma chance de ser escolhido como rei, se fosse pela vontade da sua família ou do seu pai. Davi ele foi chamado segundo o coração de Deus, porque escolheu alguém que procurava obedecer a Deus. Davi reconhece quem é Deus. E agora eu quero ler com vocês, porque vocês sabem que Davi pecou. Davi foi um homem que buscou uma mulher, se deitou com ela, teve filho com ela, cometeu um pecado enorme. 2 Samuel 12, 7, 13, está escrito essa passagem. Mas aí Deus envia um profeta chamado Natã. E Natã conta uma história para Davi. Davi se ira. Davi fica irado. E disse, olha, é melhor que a gente pegue esse homem. Mas aí Natã fala assim, tu és este homem. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, teu Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei casa ao teu Senhor e mulheres de teu Senhor em teus braços, e também dei casa a Israel, Judá, e isso fora pouco, teria acrescentado tais coisas. Então, Natã chama a atenção de Davi. Enfim, todo pecado tem consequência. Davi pagou pelo seu pecado. Só que eu quero terminar no texto do Salmos 51, para que você veja a diferença de um coração que anda segundo a vontade do mundo, que anda segundo a vontade e os desejos do coração, e a diferença de Davi. Pode colocar o primeiro versículo, Pedro, por gentileza. E eu quero aqui terminar com essa oração, porque essa foi a oração que Davi fez, pedindo clamor a Deus, pedindo graça a Deus. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires do teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus.
Deus da minha salvação e a minha justiça, língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases, preste atenção nisso, não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu tos daria, e não agradastes de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém, queridos? Faze-me bem, Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros em Jerusalém. Vamos até aqui, Pedro. Você está vendo, querido, que o que agrada a Deus é um coração que obedece? Você está vendo que o que agrada a Deus é um coração quebrantado? É um coração que reconhece que sem Deus não somos nada e não podemos absolutamente nada? Qual é o tipo de coração que você quer ter dentro do teu peito? Um coração segundo o coração de Deus? Porque se Deus buscar agora, você vai ser um homem que agrada ao Senhor ou você vai ser um homem que anda segundo Saul? Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que quando você olha, você sabe que eu sou alguém falho, pecador, miserável, como o próprio Davi declarou. Mas Davi foi muito claro em dizer: Deus, não retiras de mim o teu espírito. Devolva para mim a alegria da tua salvação. Porque é somente um coração quebrantado que Deus se agrada. Esta é a mensagem que eu queria trazer para você nesta noite, querido. Eu corri, eu tinha todos os textos, mas eu acredito que Deus sabe exatamente aquilo que você precisa e eu preciso, que é termos um coração puro, um coração onde nós veremos a Deus. E ver a Deus não é só o dia que nós partimos daqui, não. É ver a Deus todos os dias, em nossas atitudes, em nosso comportamento, naquilo que realmente agrada a Deus. E servi-lo de todo o coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma. Este é o Deus que nós servimos. Deus não se agrada de sacrifícios, pois o próprio texto diz: porque se o Senhor se agradasse de sacrifícios e holocaustos, eu, Davi, o faria. Mas ele já tinha aprendido a história de Saul. Saul terminou de uma forma trágica. Saul se suicidou, porque quando ele pediu para o seu escudeiro que encravasse a espada nele, o escudeiro pulou fora. E ele pegou a espada do escudeiro e se lançou em cima dela. Essa é a forma que o coração, segundo sua vontade, termina. Morto. Morto. Por que morto? Porque Deus não se agrada deste coração. Amém, queridos?